Olá, boas-vindas a mais esta análise, onde a gente vai explorar as plantas baixas da sociedade moderna. Vamos ver como filosofias com séculos de idade construíram literalmente o mundo em que vivemos hoje. É meio surreal pensar que as regras institucionais que seguimos todos os dias começaram como grandes debates na cabeça de alguns pensadores muito tempo atrás, né? Mas antes de desempacotar toda essa história, vamos começar com o maior problema de sobrevivência humana que existe. Como é que seres humanos conseguem viver juntos em comunidade sem se destruírem? E mais importante, por que a gente concorda em se submeter a uma autoridade para alcançar isso? Essa é uma daquelas perguntas que parecem super simples até a gente tentar encontrar uma resposta definitiva. Para responder a tudo isso, a nossa pauta de hoje passa por 5 pontos essenciais. Primeiro, a busca pela liberdade. Segundo, Hobbes e o Leviatã. Terceiro, Locke e o liberalismo. Quarto, Rousseau e a vontade geral. E, por fim, Montesquieu e os 3 poderes. É exatamente assim que a gente vai traçar a evolução do Estado, saindo daquele estado de natureza totalmente caótico até chegar nas democracias estruturadas que vemos hoje. Ponto 1. A busca pela liberdade. Da igualdade ao individualismo. Vamos mergulhar nisso e ver como a própria definição do que é uma sociedade funcional mudou de forma drástica ali em meados do século XVI. A mudança de paradigma aqui é simplesmente gritante. Sabe, enquanto a concepção de democracia lá na Grécia Antiga estava super amarrada à ideia de igualdade, rolou uma virada de chave gigantesca no século XVI. O foco passou a ser a autonomia do indivíduo, dando origem ao que chamamos de individualismo. O grande dilema político virou como é que a gente limita o poder do governante e, ao mesmo tempo, amplia as liberdades pessoais. Coisas fundamentais como o direito à propriedade material e a defesa na justiça. O que nos leva direto ao contratualismo. Olha só, essa é uma escola de pensamento genial. Ela propõe que a sociedade civil e o Estado não são formações naturais. Muito pelo contrário, elas são puramente fabricadas. Foram criadas por meio de um acordo formal, um verdadeiro contrato social. Basicamente, os seres humanos sentam, negociam as regras da própria existência para se disciplinarem e reconhecem uma autoridade para regular a vida em grupo. É como um gigantesco acordo de convivência. Ponto 2. Hobbes e o Leviatã. O preço da paz. O nosso primeiro grande arquiteto dessa teoria toda é Thomas Hobbes. E bom, ele tinha uma visão bem sombria sobre o que acontece quando a gente vive sem regras. O ponto crucial é que Hobbes acreditava fielmente que, num estado de natureza, os humanos são movidos apenas pelo instinto de autopreservação e acham que têm direito a absolutamente tudo que existe. E como não tem lei nenhuma para mediar as ações, as pessoas tendem a agir na base da força bruta para conseguir o que querem. Isso, inevitavelmente, levaria ao que ele chamou de uma guerra contínua entre todos. Assustador, né? Para fugir desse cenário de terror absoluto e lidar com o medo constante da morte, Hobbes propôs que a humanidade firmasse esse tal contrato social. Só que o preço é altíssimo. Ele diz que as pessoas precisam ceder seus direitos naturais a um soberano com poder total. Na sua famosa obra de 1651, ele usa o Leviatã, um monstro marinho gigante, como a metáfora perfeita para esse estado todo-poderoso. A gente entrega o poder e ganha o prêmio máximo, a paz e a sobrevivência. Ponto 3. Locke e o liberalismo. Vida, liberdade e propriedade. Vamos avançar um pouquinho no tempo e ver como isso se desenrola no século XVII com o filósofo inglês John Locke. Ele olhou para esse mesmo contrato transacional, mas a solução que ele encontrou foi radicalmente diferente. E aqui o contraste é simplesmente perfeito. Diferente do Hobbes, que achava que o governante precisava de um poder absoluto para segurar o caos, Locke dizia que não. Para ele, o poder soberano tem que continuar nas mãos dos indivíduos. Afinal, as pessoas são os melhores juízes dos próprios interesses, certo? O trabalho do governante, nesse caso, seria apenas um: proteger e garantir os direitos naturais de todo mundo. Essa visão do Locke, que tinha tudo a ver com a ascensão da burguesia inglesa na época, plantou as bases do liberalismo político. Ele defendia que as leis devem sempre focar no interesse da maioria e precisam ser criadas por representantes que o próprio povo escolheu. E olha só que interessante, foram exatamente essas ideias que moldaram os estados democráticos modernos lá pelos séculos XVIII e XIX. Inclusive é esse exato modelo de organização política e econômica que pauta a história do Brasil independente, especialmente depois do fim da ditadura civil-militar. Ponto 4. Rousseau e a vontade geral. O problema da propriedade.
Seguindo nossa viagem cronológica, a gente esbarra num pensador suíço que bateu de frente com essa visão do Locke. Ele questionou profundamente a legitimidade da ordem política e não engoliu de jeito nenhum essa exaltação da propriedade privada. Estamos falando de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi direto ao ponto e argumentou de uma forma bem provocativa que a invenção da propriedade privada era, na real, a grande culpada pela desigualdade e por todas as mazelas humanas. Uma visão pesada, mas que forçou a sociedade da época a repensar totalmente os seus propósitos, sugerindo que a vida em comunidade tinha que ser voltada estritamente para o bem coletivo. Para ele, a única saída para combater essa desigualdade era a vontade geral. Rousseau cravou que o povo só é verdadeiramente soberano se exercer o poder de forma direta, sem intermediários, sem representação política. A ideia é que a vontade geral consiga interpretar o que há de comum nas vontades de cada um, exigindo participação direta e deliberação pública de todos nós. Para ele, essa era a única autoridade legítima de verdade. Ponto 5. Montesquieu e os três poderes, a arquitetura da moderação. Finalmente a gente chega ao pensador francês Barão de Montesquieu. Lá em 1748, ele resolveu um problema mecânico mega prático. Como é que a gente estrutura o Estado para manter a liberdade sem que os governantes abusem do poder? Montesquieu percebeu que, para a engrenagem funcionar bem, era preciso ter controle externo. O poder precisa frear o próprio poder. E aí surgiu a brilhante divisão do Estado em três funções que são independentes, mas que se vigiam o tempo todo. O legislativo cria leis, o executivo administra o país e o judiciário julga tudo com base nessas regras constitucionais. É um equilíbrio feito sob medida para garantir a nossa liberdade. E é simplesmente fascinante como essa teoria do século XVIII ganha vida na nossa realidade, de um jeito tão visual. É só olhar para a Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Temos o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente consegue literalmente ver as ideias de Montesquieu moldadas no concreto. A separação dos poderes virou a própria arquitetura do lugar. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, esse quadro resume super bem a nossa análise. A gente vê lado a lado como Hobbes, Locke e Rousseau encararam o mesmo abismo da natureza humana e desenharam contratos totalmente diferentes. A gente sai do medo absoluto da guerra em Hobbes, passa pela defesa calculada da propriedade em Locke e chega na paixão pela deliberação direta de Rousseau. E quando a gente mistura tudo isso com os freios do Montesquieu, temos exatamente as regras do jogo do nosso mundo atual. E para fechar, fica uma reflexão enorme. Ao navegar por todas as engrenagens e complexidades das democracias de hoje, será que esses contratos sociais, desenhados séculos atrás, ainda dão conta de proteger o nosso bem comum? Ou será que talvez já tenha passado da hora da gente sentar e fazer uma nova negociação em sociedade? Fica aí um pensamento bem profundo para levar para a vida. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise.